Oi meninas, então a gente vai começar a pensar na escolha de leituras para o segundo semestre de 2021. Vamos seguir então a ideia do desafio Leia Mulheres 2021. Nesse desafio, então, algumas categorias a gente vai alterar. Eu vou deixar o cardzinho então do nosso desafio. Em cada uma dessas categorias, então, a gente vai dar 3 opções de escolha, tá? Então, os livros são variados, desde clássicos da literatura até uma literatura mais contemporânea. A forma a gente não vai variar tanto dessa vez. Vai ser ou romance ou conto. Então, para julho, como autora do Nordeste do Brasil, como primeira opção, a gente tem a Socorro Scioli, ela é de Fortaleza, e o livro proposto, então, é A Cabeça do Santo. Esse livro, então, é um livro cheio de regionalismo nordestino, ele narra a história do Samuel, que a pedido da mãe, ele faz o caminho a pé de Juazeiro do Norte até Candeias, em busca do pai. Então, lá em Candeias, ele encontra abrigo dentro da cabeça oca de um santo. É uma obra gigantesca, uma estátua que está inacabada, e é uma estátua de Santo Antônio. Porém, né, dentro dessa cabeça ele começa a ouvir os pedidos, as rezas das mulheres, então para o santo, para encontrar um marido, enfim. Tem um pezinho bem no realismo mágico. Tá? Como segunda opção, a gente colocou a Raquel de Queiroz. A Raquel, ela é de Fortaleza, e a obra seria o Memorial de Maria Moura. Esse livro, então, ele é uma jornada literária e jornalística que perpassa, então, o século XX. É a história de uma mulher, então, que no sertão, depois de uma tragédia familiar, ela não aceita, né, o destino normal, então, por ser uma mulher, e ela decide refazer a vida dela no comando, então, de um grupo de cangaceiros. Então, a gente vai acompanhar toda essa jornada dessa mulher. Em terceiro, então, a gente teria a Jarid Arraes. Esse é um livro de contos. A Jarid, ela é de Juazeiro do Norte. E esses contos, então, eles têm foco nas mulheres do Cariri, do Ceará. E eles misturam fantasia, crítica social e mostram o cotidiano dessas mulheres, o cotidiano público e privado. Em agosto, então, na categoria livro de estreia de uma autora, em primeiro lugar, para a votação, a gente vai ter a Arundhati Roy, não sei se é assim que se pronuncia, enfim, mas ela é uma indiana, e o livro é O Deus das Pequenas Coisas. Esse livro, então, ele fala sobre as castas indianas e 2 grandes deuses, né? O deus da perda e o deus das pequenas coisas. Ele narra a dura vida das mulheres na Índia, o comunismo, incesto, abuso infantil. Já ganhou o Man Booker Prize de 97 e já foi editado em 36 países. Em segundo lugar, a gente tem a Grada Quilomba. Essa é uma obra multidisciplinar. É Memórias da Plantação e foi baseado na tese de doutorado da Grada. Então, é uma compilação de episódios cotidianos de racismo. Tá? Fala das políticas de espaço e de exclusão até as políticas de corpo e de cabelo. E vai desmontando toda a realidade do racismo. É uma obra bem atual. Em terceiro lugar, a gente tem a Júlia Dantas, que é uma gaúcha. O livro é Ruína e Leveza. A gente até já comentou sobre ele no grupo. E ele fala, então, que depois de uma desilusão, a protagonista ela decide se curar numa viagem de autodescobrimento pela América Latina. Então aqui vai ter perrengues, passagens bonitas, comidas típicas, tudo por essa região que a gente, enfim, conhece tão pouco, né? E é aqui do lado. Em setembro, então, a gente vai votar numa autora latino-americana como primeira opção, a Isabel Allende, que é uma chilena, e a obra é Longa Pétala de Mar. Aqui a gente tem como pano de fundo a Guerra Civil Espanhola,
E então o Pablo Neruda ele freta um navio que traz lá da Espanha para Valparaíso mais de 2.000 pessoas. Aqui, então, nessa obra, a gente vai ter todo um contexto político, histórico e acompanhar, né, as personagens que vai ter sofrimento, romance, reconhecimento. Então, mais uma obra da Allende. Em segunda opção, Pilar Quintana, ela é uma colombiana. A obra é A Cachorra, que a gente já falou no grupo também, acabou de receber diversos prêmios. Então, é uma história curta, né? E tem um tema como família, amor, morte, maternidade. Essa é uma obra bem forte. Ela é impactante e cruel também, tá? Como terceira opção, Valéria Luiselli. Ela é uma mexicana e a obra é O Arquivo das Crianças Perdidas. Aqui também ela mescla uma crise familiar com uma crise política. E tudo isso numa viagem de carro. Tem como pano de fundo aqui, então, a imigração dos Estados Unidos e as crianças que, quando elas cruzam a fronteira, elas são presas e separadas da sua família. O interessante aqui dessa narrativa é que ela foi inspirada em função da Luiselli, ela ter se oferecido para ser intérprete dessas crianças. Então, tem todo um fundo social bem forte. Em outubro, então, a gente tem uma autora da África, como primeira opção, a Yajiazi. A Yajiazi, ela é de Gana e a obra é O Caminho de Casa. Nessa obra, então, a narrativa ela começa no século XVIII, numa tribo africana e ela vai até os dias de hoje nos Estados Unidos. Tá? Ela perpassa 7 gerações. E o pano de fundo, então, é as consequências do comércio de escravo dos dois lados do Atlântico, né? E ela acompanha a história de 2 meia-irmãs que elas não se conhecem e elas são separadas, então, pela escravidão. Então, vai acompanhar a vida dessas 2 moças. Gatilhos de estupro e abuso, tá? Em segunda opção, né, a gente vai ter a Paulina Chiziane. Ela é uma moçambicana e a obra é Niquete, uma história de poligamia. Também é um tema mais variado, então ela conta a história do Tony e da Rami. Eles são casados há mais de 20 anos e de repente a Rami descobre que o Tony ele tem 4 mulheres e muitos filhos. E a atitude dela é ir atrás dessas mulheres. Então a gente tem toda uma viagem ali pela cultura moçambicana na perspectiva feminina. E em terceira opção, acho que o mais conhecido, então, a Buche Mecheta. Ela é da Nigéria. E a obra, então, é As Alegrias da Maternidade. Aqui esse livro, então, ele fala então da maternidade, das dores e das alegrias. Ele tange sobre o patriarcado, o efeito colonizador sobre o colonizado e sobre o racismo, sobre como é ser mulher na cultura nigeriana e sobre as vontades versus as imposições sociais. Em novembro, então, a gente vai ter uma autora da região centro-oeste. E para essa categoria, então, como primeira opção, a gente tem a Maria José Silveira, com uma obra, ela é de Jaraguá, e a obra dela já foi traduzida e foi bem comentada. É A Mãe da Sua Mãe e Suas Filhas. Aqui ela reconta, então, de forma feminina e nada usual, a história do Brasil, as mulheres que sobreviveram à exploração do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do ouro, das ditaduras, dos maridos, dos amantes. São 500 anos, então, que essa obra abrange e é o relato da posição da mulher na sociedade em cada época. Em segunda opção, então, temos a Cora Coralina. A Cora Coralina ela é de Goiás e a obra é Poemas dos Becos de Goiás e Histórias Mais. A autora aqui ela descreve e pequenas lembranças, então, da infância, da adolescência e da vida adulta, dentro, então, desse cotidiano simples. E todas as vidas desse Goiás estão dentro dessa obra.
tanto a professorinha, quanto a prostituta, quanto o vendedor de cocada. É uma obra de 65 e a autora já tinha 75 anos quando ela foi publicada. Em terceiro, então, uma terceira opção, a gente vai ter A Mulher com Brânquias. A autora é a Patrícia Baikal, ela nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aqui também tem um pezinho no fantástico. É uma professora universitária que ela começa a ter visões como se ela estivesse dentro de um aquário. E ela começa a ver o grande peixe e assim ela começa a sentir que nascem escamas na pele dela. Pelo caso da morte de uma tia dela, ela vai ser obrigada então a voltar para a cidade da infância dela. E nessa volta, ela então descobre alguns segredos sobre a família. Então, ele fala de sentimentos, de amizade, de família, de morte e de transformação. Em dezembro, então, ficamos com um livro com temática LGBTQI+. Primeira opção, Amora, da Natália Borges Polesso, que ela é uma gaúcha de Caxias. E esse livro, então, é um livro de contos. Ele foi premiado, já ganhou Jabuti. E ele fala, então, sobre a relação homossexual entre mulheres. A única crítica que eu já ouvi sobre esse livro é que tem muito conto. Mais nada. A segunda opção é o Ponto Cardeal, que é da francesa, então, Leonor de Recondo. E ele trata da história, então, do Laurent, ele é um pai de família, e se descobre uma mulher trans. E a gente acompanha, então, essa transformação e essa aceitação e como ele vai assumir essa identidade de gênero. Terceira opção, então, é Na Ponta dos Dedos. Esse livro é da Sarah Waters, ela é do Reino Unido. Já teve adaptação para filme, então, desse livro, que deve ser A Criada, a Empregada ou algo assim. Ele é um romance de época, se passa na Londres vitoriana. E aqui a gente tem todo um emaranhado de coisas acontecendo, porque é a história de duas meninas que elas são órfãs, uma vai trabalhar na casa da outra e ali tem a intenção de algum golpe com um tio que cuida dessa menina, porém as duas vão começando a ter uma relação bem delicada. E a gente vai acompanhando, então, o que acontece com elas, todas as reviravoltas, porque o livro ele é bem dinâmico. Então, são as nossas últimas 3 indicações. Meninas, então, vai ficar o linkzinho para votação. A gente vota em um livro em cada categoria. Vamos deixar um tempo ali que a gente vai colocar de prazo para votação e depois a gente faz o anúncio. Então, boas escolhas. A gente fez um apanhado geral para a gente se situar mais nas obras. Qualquer dúvida pode deixar escrito que a gente responde. E boas escolhas, boas leituras. Beijo!